agora a gente vai sair desse assunto arbitragem, a gente vai entrar para outro assunto aqui, que é a regulamentação dos profissionais. Então, eu vou começar com a pergunta assim: como o senhor avalia a aprovação do projeto de lei 3649-3649/20 pela CCJ? Veja bem, esse projeto de lei é um filho que eu gerei. Ah, mas como assim? Foi o deputado Júlio César? Sim, foi o deputado Júlio César que alguém tem que assinar o projeto. Sim. Eu vou explicar, eu peço a licença Sim. a você e aos que estão nos assistindo, para que me deem 2 minutinhos aí que eu vou explicar o que aconteceu, como é que nós chegamos nisso aí. Eu, em 2010, no Campeonato Brasileiro, lá em Porto Alegre, eu fiquei incumbido de conversar com o promotor de justiça que estava assistindo o evento, porque o evento anterior tinha tido uma atleta traumatizada com um golpe ilegal, e aí a confederação teve que fazer um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, e o Ministério Público foi lá para avaliar se estava sendo seguido aquilo que havia sido acordado entre as partes para que o evento pudesse acontecer. E eu fiquei incumbido de atendê-lo. Em conversa com ele, eu relatei a ele e me queixei da enorme participação de picaretas, gente que não é formada, gente que é de outras artes marciais, dizendo que é professor de Muay Thai, dando aula de Muay Thai, e um dos motivos dessa atleta ter se machucado, que ficou paraplégica, inclusive, foi exatamente isso, né? O descumprimento das regras, a falta de atuação do árbitro, o desconhecimento dos técnicos envolvidos, enfim, tudo isso aí levou a isto. E ele, em conversa comigo, ele falou assim: sabe qual é a solução para você acabar com a picaretagem? É a criação do Conselho Nacional das Artes Marciais. Cara, e aquilo ficou na minha cabeça, isso em 2010. Alguns anos depois, eu conheci o deputado Júlio César, ainda como deputado distrital, né? Diferente dos outros estados, Brasília tem os deputados distritais e os federais. Dos estados são os estaduais, né? Então, eles fazem parte eles são sui generis, porque eles atuam tanto como vereadores como deputados estaduais, né? Então, o Júlio César, como deputado distrital, eu procurei ele e falei: deputado, eu gostaria de propor, mas ele ainda era distrital, não era federal, então não era a pessoa certa para isso. Mas conversei com ele, levei o projeto, conversamos e tal. No primeiro momento, ele não me deu muita bola. Bom, depois ele se tornou deputado federal e eu voltei à carga. E voltei a conversar com ele, aí já levei uma coisa mais concreta, que falava da criação do Conselho Nacional das Artes Marciais e a regulamentação da profissão de professor de artes marciais, porque, por incrível que pareça, nós não temos uma profissão, né? Eu tenho esse ano, eu completei esse ano 57 anos de tatame. Sou grão-mestre e não tenho uma profissão. Eu não posso dizer que eu sou professor de artes marciais, porque essa profissão não existe. Então, a gente começou a conversar e tal, só que, no andar da carruagem, o projeto de lei que tinha como escopo a criação do Conselho Nacional das Artes Marciais, o CONAN e os CORANs, que os conselhos regionais, ele foi dividido em dois. Ficou o conselho como sendo um PL e o que você me perguntou, o 3649 de 2000, ele falou especificamente da criação da profissão. Mas como que vai ter uma profissão se não vai ter um conselho para regulamentá-lo, para fiscalizá-la, né? Então, esse é um problema que eu estou vendo a coisa se complicar para frente. Mas vamos falar da profissão. O conselho hoje está um pouquinho mais para trás. Está tramitando também, mas está um pouquinho mais para trás. A lei já passou pela Comissão do Esporte, pela Comissão do Trabalho, primeiro trabalho, depois esporte, e agora passou pela CCJ. Foi aprovada. Vai para o Senado. Se não houver nenhuma alteração no Senado, vai direto para o presidente, sancionado, e vai virar lei. A partir daí, nós seremos
profissionais reconhecidos pela sociedade. Aí tem um outro problema. Passaremos a ter direitos trabalhistas. E isto faz parte Nesse escopo estão todas as artes marciais. Todas as artes marciais, esportes de combate, e agora foi incluído também defesas pessoais. Né? Então, vai pegar todo mundo. Né? Então, dentro do capoeira, está dentro do Krav Maga, Muay Thai, judô, karatê, boxe. Mas tem o pessoal da capoeira falando aí de um projeto aí. É esse mesmo? Eles vieram falando, tem um mestre aí que eu vi comentar. Eu falo isso porque eu vim de dentro da capoeira, sabe? E eu vi um comentário que eles estavam regulamentando a profissão de mestre de capoeira, professor e mestre de capoeira. Mas olha, não era esse o projeto. Pelo que eu sei, nós tivemos, inclusive, alteração de texto para justamente abraçar, porque a capoeira tem uma coisa sui generis, né? A capoeira é tanto cultura quanto é esporte. Sim. E a luta. Né? Então, sim, são 3 possibilidades aí. Né? Então, pode ser, de fato, que exista um outro projeto, mas do jeito que está hoje a abrangência do nosso projeto, ela abraça, sim, a capoeira. Assim como o boxe, que o boxe não é arte marcial, mas é luta. Então, esporte de combate. O Krav Maga não é arte marcial, mas é defesa pessoal. Abraça também. Então, foi agora, isso aqui foi uma alteração na comissão do esporte, para que fosse aberta maior, um escopo maior de inclusão aqui dessas pessoas. Mas eu voltava a dizer que, a partir de agora, nós vamos ter direito aos direitos trabalhistas, né? Nós vamos ter direito a se aposentar como professor de artes marciais, nós vamos ter direito a fundo de garantia, enfim, tudo que nós não temos direito hoje. Né? Só o fato da gente poder se aposentar, você veja, por exemplo, eu, no patamar que eu estou hoje, eu quero me aposentar como professor de artes marciais. Eu fiz isso a minha vida inteira. Né? Você, mesma coisa. Mas 50 anos de arte marcial não poder aposentar é dureza. Não é? Uma vida inteira dedicada a isso. Né? Você veja, eu estou falando, em 2010 eu comecei a brigar com esse negócio desse projeto. E por nós estarmos num país chamado Brasil, hoje já tem um monte de gente que diz, não, eu sou o pai da criança. Tem um tal de Cindy Lutas, do Rio de Janeiro, vou até citar esse nome, porque quero que vocês anotem aí. Esses caras já estão articulando sindicato. Para... Cindy vem de sindicato, pelo jeito. Sindicato das Lutas. Né? Ou seja, o cara já sentiu o cheiro da carniça. Né? Porra, se tem profissão, tem que ter sindicato. E o que ele está querendo com isso? Bom, né? E outra coisa, você veja só como é que são as coisas. A gente pode ter feito toda esta labuta, ter trabalhado tanto, e por não termos aprovação do nosso conselho ao mesmo tempo que a regulamentação da profissão, cair na mão do sistema CONFEF, CREF. Você já imaginou? A gente brigou a vida inteira para fugir desses caras, para eles tomarem conta da educação física e deixarem a gente quieto. E por não haver um órgão regulador, um conselho ainda regularizado, nós corremos o risco de entregar tudo na mão desses caras. Então, você veja quanto abutre já chegou na carniça. Né? Infelizmente, porque a gente podia estar lutando todo mundo junto. Né? Nós somos uma categoria muito desunida e é por isso que a gente demora tanto para andar. Eu passei uma vida inteira militando nas artes marciais. Quando eu penso, agora a coisa vai, aí eu começo a ver aí a manifestação. O senhor acha que vai trazer mais burocracia ou mais avanços? Não, cara, vai ser muito mais rápido. Se a coisa funcionar como a gente imagina, mais rápido e mais séria. Porque quem vai ganhar muito com isso são as federações e as confederações, que vão ficar muito fortes. Porque agora, quem vai abastecer de informações o conselho são as federações e as confederações. Hoje, nós temos um mar aberto aí para qualquer aventureiro que queira dar aula, seja de Muay Thai, de Karatê, de Jiu-Jitsu. Basta dizer, eu sou faixa preta e vou dar aula, porque não tem uma fiscalização, não tem quem possa fiscalizar. As federações, as confederações não têm poder de polícia. Agora, o conselho tem. E mais o conselho, o que ele vai fazer? Ele precisa ser
abastecido das informações. Que informações? As informações de quem são os professores de verdade em cada estado. Né? Então, você veja, é uma quantidade muito grande. É por isso que chama muito a atenção dos abutres. Caberá ao Conselho apenas a homologação daquilo que vai ser informado. Agora, a partir daí, haverá uma fiscalização. E quem é de verdade está tranquilo, quem não é de verdade, aí é o exercício ilegal da profissão e estelionato. Ponto. É simples.